Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre turismo no Brasil e no mundo. Já que não dá para a gente viajar de verdade, né, por conta dessa pandemia, vamos dar uma viajada aqui na aula. Começando com uma conceituação. O que é turismo? Bom, segundo a Organização Mundial do Turismo e a ONU, turismo é a ação de viajar por mais de 24 horas e menos de um ano. Então, presta atenção, não é qualquer viagem que se enquadra na categoria de turismo. Tá? Se você viajar por menos de um dia, menos de 24 horas, e por mais de um ano, não é considerado turismo. Tá? Para ser uma viagem de turismo, precisa ter entre 24 horas e um ano. Tá? Mais de um dia, mais de 24 horas e menos de um ano. Beleza? E quais são os motivos, né, dessas viagens? São vários. Principalmente esses três aí: lazer, negócios e a questão cultural, religiosa, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre as categorias do turismo, beleza? Mas esses três aí são as categorias que predominam com relação à motivação do turista, tá? O que leva o turista a viajar, beleza? Um pequeno histórico. Na Idade Antiga e na Idade Média, a atividade turística era basicamente por motivos de negócio e de aquisição de conhecimento, para estudo. Tá? Então tá aí, ó, viagens para fins de negócio e conhecimento. Então, a viagem para fins de lazer era rara e, quando existia, era mais restrita à elite. Tá? Isso começa a mudar na Revolução Industrial, quando você tem a burguesia industrial se aliando ao setor de serviços e aí estimulando esta prestação de serviço, né, tudo que envolve a prestação de serviço relacionado ao turismo. E claro, a globalização, quando a gente tem o desenvolvimento tecnológico, principalmente de comunicação e transporte, você tem um incentivo muito grande à prática turística, né? Então você tem um mundo mais conectado, isso é a globalização, essa integração cada vez maior, né? Então a atividade turística ganha um impulso muito grande. Pensa aí pelo lado do transporte, é meio óbvio, né? Se você tem meios de transporte mais modernos, mais rápidos e mais acessíveis à população, você tem um incentivo ao deslocamento das pessoas e à busca das pessoas por lugares diferentes, né? Por vários motivos, como a gente vai falar daqui a pouco. E comunicação também. Você liga a televisão, você tem lá uma propaganda, você tem imagens, você tem um filme, uma novela, uma série que mostra um local muito bonito e desperta o seu interesse em conhecer aquele local. Você entra na internet, você vê lá as notícias sobre o Sarau de Noronha, e aí você fica interessado em visitar Fernando de Noronha, um local muito bonito aqui no Brasil, né? Então, comunicação e transporte são atividades que facilitam muito a prática turística. E mais recentemente, no século XX, a gente tem a ampliação dos direitos trabalhistas, sendo considerado aí um grande incentivo à prática turística. Por quê? Principalmente pela questão das férias remuneradas, férias pagas. Então, o trabalhador, via de regra, ele tem direito a ter um período de férias, 30 dias, aí no caso brasileiro, de férias pagas pelo patrão, pelo, né, empregador. E aí, com dinheiro no bolso e tempo, o cara vai gastar dinheiro da maneira que ele quer, principalmente ligado ao turismo. Vai viajar, vai conhecer outro local, vai levar a família para passear, tá? Vai lá no Beto Carreiro, vai lá em Angras, tá? Vai passear um pouco e gastar dinheiro com atividade turística. Beleza? Com relação à economia, bom, o turismo faz parte do setor terciário da economia. O setor terciário envolve prestação de serviços, no qual o turismo se encaixa, e também atividade comercial, né? Comércio, prestação de serviço. Turismo é uma prestação de serviço, tá? E dentro dessa categoria de prestação de serviços, o turismo representa cerca de 1/3 da renda. Então tá aí, ó. Turismo representa cerca de 1/3 da receita do setor de serviços, tá? É muita coisa, gente. Prestação de serviços é uma atividade que envolve um setor da atividade terciária da economia que envolve uma gama de atividades. São muitas atividades ligadas à prestação de serviço, tá? E só o turismo representa 1/3 das receitas. É muita coisa. E também o turismo emprega muita mão de obra. Tá? Ao contrário do setor secundário, por exemplo, a indústria, né,
a gente tem observado o processo de robotização da produção, né, a substituição de mão de obra humana por máquinas, por robôs. Isso acontece também na agricultura, com a mecanização do campo. Então, o setor de serviços e o setor de turismo, ele ainda emprega muita mão de obra humana. Para vocês terem uma ideia, segundo a OMT, em 2016, quase 300 milhões de pessoas estavam empregadas com o turismo, na área de turismo. Tá? Então, por esses dados aí, a gente consegue perceber que a atividade turística ela tem um peso econômico muito importante. Tá? Nessa figura aí, eu quis representar como que a economia, né, relacionada ao turismo funciona como uma máquina. Você tem várias engrenagens ali que fazem a atividade turística funcionar. Então você tem os museus, né, e centros culturais, restaurantes e bares, toda a rede de transporte que envolve as modalidades diferentes, parques, hotéis e pousadas e o comércio em geral. Tá? Tudo isso faz parte dessa engrenagem, dessa máquina que faz o turismo funcionar. Tá? Então, a atividade turística ela é muito importante para a economia dos locais. Com isso, a gente pode elencar algumas áreas, alguns setores que são bem importantes para a prática turística, que a gente chama de equipamentos turísticos. Tá? O que é necessário para que a atividade turística se desenvolva, aconteça naquele local. Então, você tem primeiro a hospedagem, claro, é preciso oferecer leitos de hospedagem aos hóspedes, aos turistas, né? Quantidade e qualidade. Transporte, também bem óbvio, né? Preciso que o turista chegue naquele local e também que ele se desloque naquele local acessando os atrativos turísticos. Tá? As agências de viagem, que oferecem pacotes de viagem, criam pacotes de viagem, criam condições facilitadas de pagamento desses pacotes, né? Criam excursões, cruzeiros e tudo mais. E o apoio ao turista. Dentro de apoio ao turista, você tem diversas atividades, principalmente os centros de informação, são aqueles locais que o turista procura para obter informação sobre atrativos, sobre transporte. Né? Dentro desse apoio ao turista também envolve sinalização adequada dos atrativos turísticos. Tá? E, claro, as casas de câmbio. O camarada chega de outro país, ele precisa trocar a moeda dele pela moeda local para ele poder gastar. Né? Senão ele não vai gastar o dinheiro e aí a atividade turística perde um pouco o propósito. Vamos lá? Com relação ao fluxo turístico no mundo, a chegada de turistas internacionais em milhões de pessoas no ano de 2016, segundo a Organização Mundial do Turismo. A França foi o país que mais recebeu turistas, seguido pelos Estados Unidos. De uma maneira geral, dá para a gente ver que a Europa é o continente que mais recebeu turistas, né? Mais recebe turistas. Você tem ali França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha. Tá? Por outro lado, quem mais arrecada com o turismo são os Estados Unidos. Beleza? Então, o país que mais arrecada com atividade turística são os Estados Unidos. Com relação à origem dos turistas, o gráfico da direita, podemos observar que a maior parte dos turistas vem de países centrais, países desenvolvidos. Tá? Mas está bastante equilibrado ali. Né? 45% de países emergentes, 55% de países centrais. Dos países emergentes, os chineses são os que mais viajam e mais gastam. Isso tem a ver, gente, com o desenvolvimento recente da China. Tá? Tem uma videoaula que eu falei sobre a China, está aí disponível, né, no canal, vocês podem dar uma olhadinha lá, que fala sobre o surgimento de uma imensa classe média chinesa. Então, o desenvolvimento econômico chinês propiciou o surgimento de uma população com dinheiro, né? E aí, com dinheiro, essa população chinesa vai viajar pelo mundo. Tá? Tá aí, a gente está passando, no momento da gravação desse vídeo, junho de 2020, a gente está passando pela pandemia do novo coronavírus, que surgiu na China, né? E os chineses viajam no mundo inteiro, por isso que isso se transformou de uma epidemia para uma pandemia. Tá? Os chineses viajam no mundo inteiro e, infelizmente, esse vírus aí acabou atingindo todos os continentes. Com relação aos países centrais, países desenvolvidos, você tem os estadunidenses, são os que mais viajam, seguido pelos alemães, ingleses e franceses. Beleza?
Nesse infográfico aqui, a gente tem alguns resultados do turismo para o ano de 2019. No mapinha ali, vocês podem observar que a Europa, né, é o continente que mais recebe turistas, 51% do total, seguido pela Ásia e o Pacífico, com 25%. Ali na Oceania, né, a gente tem aquelas micro-ilhas ali, aqueles micro-países, Micronésia, Polinésia Francesa, Tonga, Tuvalu, Kiribati, aquelas coisas maravilhosas. Depois vocês coloquem aí, Kiribati, bota aí, Kiribati, Tuvalu, Tonga, bota no Google, imagens. Aquelas coisas paradisíacas, com aquelas pousadas no mar, né? E você acorda com aquele mar azulzinho, aquelas coisas maravilhosas lá. Um dia, quando eu for grande, eu vou lá um dia, hein? Vamos visitar Kiribati. As Américas, né, 15%, depois Oriente Médio, não, África e depois Oriente Médio. Em compensação, em 2019, a região que mais cresceu em termos de turismo foi o Oriente Médio, né? Tá mostrando aqui embaixo, ó. Tá? Então você tem aí atividade turística sendo muito importante em todos os continentes. Algumas informações sobre o fluxo turístico mundial. Com relação ao acesso, a maioria, vocês estão vendo aí, 55% utiliza o avião. E aí a questão do desenvolvimento tecnológico do transporte aéreo e da popularização do transporte aéreo é muito importante, né? Passagens mais baratas, mais facilitadas, isso tende a facilitar o fluxo turístico, né? Rodovias em segundo lugar, depois você vem transporte marítimo fluvial e por último trem. A motivação da viagem, maioria também, 53% por lazer, né? Questão de férias e feriados, seguido pela visita a parentes e amigos, e também por motivos de saúde, religião e outros, profissional e não especificar. Vamos classificar, então, as atividades turísticas, tá? As modalidades do turismo. Bom, quanto à forma de organização da atividade turística, pode ser o turismo doméstico, que é aquele que acontece dentro do país, e o turismo internacional, quando o turista viaja para outro país. Quanto à característica da visita, pode ser um turismo sedentário, quando você vai para um único local e fica neste local, ou turismo móvel, também chamado de itinerante, quando você vai para um local, mas não se limita àquele local, você visita países vizinhos, cidades vizinhas, tá? Ou mochilão, por exemplo, é um tipo de turismo móvel, tá? Quanto ao perfil do turista, individual ou em grupo? O individual, gente, presta atenção. Quando você viaja sozinho ou viaja com sua esposa, seu marido ou sua família, isso é considerado individual, tá? O em grupo é quando você vai com muita gente mesmo. E aí está relacionado às excursões, aos cruzeiros, tá? Se você vai com algum parente, com, né, sua esposa, seu marido ou sua família, é considerado turismo individual. Beleza? E quanto ao destino, a gente tem aí as modalidades que a gente vai falar agora com calma. O turismo balneário, muito relacionado à praia, né, ao litoral. Turismo climático, a busca por um clima específico. O turismo de montanha, relacionado a práticas esportivas de montanha. Tá? Turismo rural, quando você vai procurar por atividades rurais, o contato com a natureza, né? Atividades agrícolas, pecuárias, né? Você vai procurar esse contato. É praticamente ir para Itatiaia, né? Vai para Itatiaia, você está executando o turismo rural, não, brincadeira. Saúde, quando você busca algum local por motivo de saúde, é lá uma fonte térmica, que tem propriedades terapêuticas, enfim. Turismo cultural, alguma manifestação, algum evento cultural. Turismo religioso, muito ligado às peregrinações, né? Às cidades sagradas ou locais sagrados. E o turismo de negócios e eventos. Então, vamos falar sobre cada um deles agora. Tá aí, praia de Copacabana, turismo balneário. Gente, essas imagens foram retiradas do Google, obviamente antes da pandemia, tá? Onde a aglomeração era permitida. E a gente era feliz e não sabia. O turismo balneário também é chamado de turismo de sol e praia, tá? E também de turismo de massa, que vocês estão vendo por aí, né? Pela imagem. É muita gente. Então, chamado turismo de massa.
é a modalidade de turismo que mais cresce nos países periféricos, nos países em desenvolvimento. Tá? Nos países tropicais em desenvolvimento, a modalidade de turismo que mais cresce é o turismo balneário, turismo de sol e praia ou turismo de massa. Tranquilo? Turismo climático, a busca por um clima específico, geralmente frio. Tá? Então isso daí, se eu não me engano, é Bariloche. Tá? Isso é Bariloche, não sei, nunca fui lá, mas parece que é Bariloche. Turismo de montanha, né? Onde você vai praticar esportes ligados à montanha, como o montanismo, tá? Rapel também, escalada, essas coisas. Ah lá, prática de montanhismo, também esportes de inverno. Turismo rural, que eu dei uma sacaneada aí com Itatiaia, mas vê se parece Itatiaia, né? Aí, ó. Ou seja, é o centro de Itatiaia. Não, mentira. Isso aí, gente, o turismo rural, atividades como campings, atividades agropecuárias, quando a pessoa busca um local para ter contato com a natureza. Então você tem, por exemplo, os Pesque Pagues, Hotel Fazenda, que mais? Aqui, os Aras, onde você vai lá, aluga o cavalo e faz um passeio, uma trilha pré-determinada lá, né, com guia. Tem alguns locais que você se hospeda no Hotel Fazenda e de manhã você vai lá no curral tirar o leite. Ou seja, e alimentar os animais, ter contato mesmo com a vida no campo, tá? Com a vida na área rural, com atividades tipicamente rurais. Essa é uma modalidade que tem crescido muito no Brasil, tem sido importante, porque conforme a sociedade vai se urbanizando, muitas vezes as pessoas tendem a perder um pouco o contato com a natureza, né? Porque está ali no espaço urbano, distante, né, das atividades rurais, do meio rural, e aí muitas vezes busca o espaço rural, né, para fins turísticos, para ter um pouco esse contato. E essa atividade, esse turismo rural, ele é muito importante para a economia de localidades rurais. Porque se a atividade agropecuária de pequeno porte ela não é uma atividade muito rentável, o turismo vem para complementar a renda. Tá? Então é uma atividade muito interessante, por isso que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Tá? Então tá aí Itatiaia, não, brincadeira. Itatiaia é essa daqui, ó. Parque Nacional de Itatiaia. O turismo ecológico, também chamado de ecoturismo, está muito relacionado às áreas protegidas, como o Parque Nacional de Itatiaia, que é uma unidade de conservação. Está ligado à questão de beleza cênica, do paisagismo, né? De você observar a paisagem, admirar a paisagem, alguns elementos da biodiversidade, da geodiversidade. Tá? Então, o Parque Nacional de Itatiaia, quem não foi, vá, porque é muito importante. O primeiro Parque Nacional criado no Brasil, 1937. Turismo cultural religioso, bom, o que vocês estão vendo aí é o Vaticano, tá? Ali na Itália. É a modalidade de turismo mais antiga no mundo. Então, as pessoas viajavam desde a Idade Antiga para fins por motivos religiosos, para locais sagrados. Tá? Tá ligado, então, né, se é a atividade mais antiga do mundo, né, a modalidade mais antiga do mundo de turismo, está ligado, então, ao patrimônio histórico-cultural, a também monumentos, manifestações, gastronomia, então, alguns festivais gastronômicos, tá? Está ligado à cultura, de uma forma geral, e à religião, de uma forma específica. Beleza? Aí, com relação ao turismo religioso em si, não somente cultural, a visitação a locais sagrados, como este, o Vaticano. Você também tem Jerusalém, Meca, Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte, aqui no Brasil. Tá? Então, são locais sagrados, locais que têm algum templo, né, ou algum monumento, e as pessoas vão para lá por esse motivo, para fazer as suas preces, suas promessas, suas orações. Beleza? Turismo de negócios e eventos, tá? Está relacionado a congressos científicos, né, seminários e tudo mais, feiras, festivais, eventos esportivos, por exemplo, a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil em 2014. Aquela maldita daquela Copa. Muita gente veio para o Brasil, né, em função da Copa do Mundo, Olimpíadas, o Rock em Rio está aí. Um evento, né? Então, turismo de negócios e eventos. E agora vamos falar um pouco sobre o turismo no Brasil, atividade turística no Brasil.
O Brasil é o principal destino na América do Sul, tá? Então, os turistas da América do Sul buscam o Brasil como destino principal. Na América Latina, o Brasil é o segundo maior destino, tá? Perde apenas para o México. Bom, tem um gráfico aí mostrando a evolução da atividade turística no Brasil de 2010 a 2016. Reparem que foi uma evolução tímida, né? E muito disso em função da instabilidade política e econômica que vive o nosso país, da preocupação dos turistas com relação a doenças tropicais, como dengue, chikungunya, zika, tá? E a preocupação com a segurança pública. São motivos dessa timidez no crescimento da atividade turística no Brasil. Beleza? Com relação à origem do turista no Brasil, que vem para o Brasil, a maioria da América do Sul, né, 40%, principalmente da Argentina e do Chile, dos hermanos, seguidos pela Europa, 35%, principalmente Alemanha e Itália, e, por fim, 15% da América do Norte, especialmente os Estados Unidos. Então, estas são as principais origens do turista que vem para o Brasil. A América do Sul predominando, seguido pela Europa e a América do Norte. Beleza? Bom, o Brasil, gente, é consenso que o Brasil tem um potencial turístico muito grande por conta das nossas dimensões, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e da diversidade de atrativos que a gente tem. A gente tem atrativos ligados ao turismo histórico-cultural, ao balneário, claro, ao ecológico, ao rural. Então, a gente tem um potencial turístico muito grande e esse potencial é subaproveitado. Tá? Então, está aí diversidade de atrativos, como eu acabei de falar. E esse subaproveitamento, segundo a empresa brasileira de turismo, a Embratur, se deve à precariedade de infraestrutura, à violência, né, questão de segurança pública, e à deficiência na orientação ao turista. Então, só para vocês terem uma ideia do quesito precariedade de infraestrutura, aqui eu estou mostrando os leitos de hospedagem por região do Brasil. Repare que a região sudeste concentra quase metade dos leitos de hospedagem, tá? De hotéis e pousadas, enfim. E veja bem, eu estou falando de uma análise ali quantitativa e não qualitativa. Tá? Ainda tem isso, tem que considerar a qualidade desses leitos de hospedagem. Então, essa precariedade da infraestrutura se refere não só à distribuição, que é muito desigual pelo território, né? Mas também se refere à qualidade dessa hospedagem, que não está sendo mostrada ali. Violência, né? A questão da violência urbana. Deficiência na orientação ao turista está muito relacionado à questão da língua, né? Ao não domínio de uma língua estrangeira, especialmente o inglês, por parte daqueles que trabalham com atividade turística. Isso prejudica demais a atividade turística. Segundo pesquisas feitas pela Embratur com os turistas que vêm ao Brasil, as principais reclamações são com relação à limpeza, à sinalização, lembra lá dos equipamentos turísticos, ó, e à segurança. Tá? Então, esses 3 itens, essas 3 áreas, são as principais reclamações dos turistas que vêm ao Brasil. Limpeza, sinalização e segurança. Apesar disso, 88% dos turistas entrevistados disseram que voltariam ao Brasil. Tá? Então, isso, mais uma vez, prova o potencial turístico que a gente tem. Então, a gente precisa melhorar esses 3 itens aí, a questão de infraestrutura, violência e orientação ao turista. Né? E, por fim, a gente fala dos desafios da atividade turística como um todo, não só para o Brasil, mas para todos os países, tá? Que tem atividade turística, uma atividade econômica muito forte. São 4 grandes áreas: a infraestrutura, a diversificação da atividade turística, a dependência econômica e a qualidade de vida local. Com relação à infraestrutura, bom, a gente tem que focar naqueles equipamentos turísticos, que a gente já viu. Aprimorar as vias, né, a questão do transporte, qualificar os profissionais que trabalham com turismo, especialmente no que se refere ao conhecimento de uma língua estrangeira, né, e a integração do território. Você precisa integrar os atrativos turísticos no seu território, para que você consiga um fluxo de turistas muito maior, né, e que eles circulem pelo seu território.
Tá? Diversificar a prática turística é muito importante para você atrair outros grupos, né, turistas com outros perfis daqueles que você já tem. Então, abranger maior diversidade de grupos, por gênero, idade. Então, investir no turismo de terceira idade, por exemplo, já que a gente observa no mundo um envelhecimento da população, né, investir no turismo para a terceira idade é muito interessante. Tá? Por classes sociais, então, um turismo de alta renda, um turismo mais também de baixa renda é importante para você diversificar o seu fluxo turístico. Tá? A dependência econômica é um dos maiores desafios. Por quê? Porque os países que dependem do turismo, eles sofrem com a sazonalidade do turismo. O turismo é uma atividade econômica sazonal, tem alta e baixa estação. Né? Então, significa que aquele país vai ter um desenvolvimento econômico maior apenas em determinado período do ano. Em outro período, na baixa estação do turismo, ele não vai arrecadar tanto, não vai movimentar tanto a sua economia. Então, é preciso superar essa dependência econômica. Né? Apesar de o turismo ser uma atividade econômica muito importante para os países, a dependência de uma única atividade econômica nunca é boa. Tá? Então, essa dependência precisa ser superada. E, por fim, mas não menos importante, a promoção da qualidade de vida para a população local. A gente tem visto surgir no mundo, principalmente na Europa, movimentos contra turismo. Você tem pichações em alguns locais famosos, como Paris, por exemplo, em alguns muros da cidade, Tourist Go Home, né? Turista vá para casa. Movimentos xenófobos com relação ao turismo. Então, pessoas que não querem os turistas ali. Então, e por quê? Porque muitas vezes essas pessoas enxergam que a atividade turística está trazendo muito mais malefícios do que benefícios. Porque, querendo ou não, o fluxo turístico implica em alguns impactos. Dependendo da modalidade que você está falando, por exemplo, o ecoturismo, se for excessivo, você pode danificar as trilhas, prejudicar o meio ambiente, contaminar a água, né? Em grandes locais como Paris, que é a cidade mais visitada do mundo, você pode ter ali o aumento da sujeira, né, prejuízos para a mobilidade urbana, né, circulação de pessoas, engarrafamento e tudo mais. E muitas vezes a atividade turística não traz benefício para a comunidade local, principalmente quando se trata de pequenas e médias cidades. Né? Então é preciso que toda aquela engrenagem que a gente viu ligada ao turismo, ela beneficia a comunidade local. Ela promove o desenvolvimento econômico, o aumento da renda, a empregabilidade da população local. Tá? Isso é muito importante, não só para a qualidade de vida local, mas também para coibir esse tipo de ação que está crescendo no mundo contra, né? Essa ação contra o fluxo turístico, contra a atividade turística. Beleza? E foi isso, ficou tudo preto. Tá? Então foi isso, gente. Pronto, voltei. Essa foi a aula sobre turismo. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo nas redes sociais ou deixe os comentários aqui embaixo. E até a próxima videoaula. Valeu!